Aqui a gente começa a conversar um pouco sobre como trabalhar o nosso marketing para fazer com que o nosso anúncio que está correto, já fizemos ele corretamente, já precificamos ele corretamente, vamos começar a mostrar ele no mercado para a gente começar a buscar retorno disso, né? Então, na primeira aula a gente conversou sobre os scores e é muito importante você ter o score em mente. Deixa eu pegar aqui o nome do produto. Para vocês entenderem, veja, a maior parte das lojas fica com problema no início para sair a primeira venda, né? Se você for buscar aí na ponta do lápis, o Vinícius talvez esteja passando por essa dificuldade. Como é que eu consigo vendas? Então a gente começa que a gente precisa ser mostrado, né? Eu separei um produto dessa loja em especial que eu estou tentando tracionar. Então ontem fiz toda uma alteração nele e coloquei lá no grupo para vocês darem uma olhada. É esse produto, ó. Recentemente eu coloquei, agora há pouco antes de sentar com vocês aqui e abrir essa aula, eu estava com 23 visualizações. Agora eu já estou com 27. O que eu fiz nesse anúncio? Eu aumentei o score base dele, né? Então, deixa eu trocar a tela. Deixa eu trocar a tela aqui para vocês verem. Esse anúncio aqui, ele estava com pouca descrição. Ele tinha apenas uma foto e era uma foto padrão. Era uma foto simples e focada no produto, né? Esse produto estava com score base ruim e esse produto não estava sequer sendo mostrado pelo nosso primeiro público-alvo. Lembra? A gente conversou sobre fazer anúncios. Eu trouxe para vocês a ideia de 2 públicos-alvos. O primeiro público-alvo que a gente precisa agradar é o sistema da plataforma, é o CEO da plataforma. Se a gente não agradar esse cidadão, ele não mostra a gente para ninguém, e aí não tem como eu saber se eu tenho bom preço, se eu não tenho bom preço, se eu tenho bom produto ou se eu não tenho, eu não estou sendo mostrado. Trabalhei melhor o anúncio, coloquei mais fotos no anúncio. Então eu estava falando para o Vinícius um pouco antes da gente começar a aula, né? Inclusive coloquei no grupo lá a sugestão, aprendam a usar o Gemini. O que é o Gemini? O Gemini ele é a inteligência artificial do Google. Como é que ele funciona? Você coloca, basicamente, para você montar um script no Gemini, basicamente você vai definir para ele uma função. O que ele é, quando ele vai interagir com você. Aí você vai trazer para ele o que você quer que ele faça. Dentro dessa função que você já estabeleceu. Então pega uma foto do produto, ó, essa foto mesmo. Eu peguei, era a foto original, só tinha aqui o tubo Anasol. Certo? Catei essa foto simples e original, coloquei lá no Gemini e pedi para ele fazer para mim fotos com mais poder de conversão, fotos que chamem mais atenção. Sem fugir do meu produto. Criei as 9 fotos que eu precisava. Certo? Também criei um anúncio. Cansada de pele oleosa? Conheça o novo Anasol Toque Seco. Pele protegida e sequinha. Cansada de pele oleosa? Eu coloquei o link desse anúncio aqui lá para vocês no grupo, tá? Para vocês verem como é que eu trabalhei ele, ó.
todos os detalhes preenchidos. A descrição do anúncio, então eu coloquei lá para o Gemini, eu tenho 5.000 caracteres, eu quero dividir dessa maneira. E fui pegando pedaço por pedaço, porque o Gemini ele tem uma limitação de caracteres. Então, se eu pegar só o que o Gemini me trouxe ali numa primeira vez, eu vou sair com metade do que eu quero. Então, dividi lá o meu anúncio em 3 partes, como falei para vocês fazerem. A primeira parte ele me trouxe 1.500 caracteres, a segunda parte mais 1.500 caracteres, e a terceira parte mais quase 2.000 caracteres. Isso aqui até passou um pouco dos 5.000 caracteres que eu tinha. Eu diminuí ele para caber nos 5.000 caracteres, para mim pegar a pontuação máxima, né? E o resultado de hoje, ó, 27 impressões. Então, eu não sei, eu faço de tudo e não saio, e meu produto não vê, meu produto não é visto. Então o score básico está ruim, ó. Ontem não tinha impressão nesse anúncio. Certo? A partir dessas impressões é que vão surgindo a oportunidade que eu tenho de vender. Então eu tive nesse produto hoje 27 oportunidades de venda. Se eu não obtive nenhuma venda, eu estou perdendo, no caso, o trabalho de oportunidade, né? Para mim saber se o meu anúncio vai estar ou não bom, vai estar ou não ruim, eu preciso acompanhar esse número. Veja, o anúncio dos sonhos é aquele que eu tenho uma conversão de 100%. Todo mundo quer ser visto e comprado o tempo todo, mas isso não acontece. A grande verdade é que na maior parte das vezes você vai ser bem visto, pouco clicado, menos ainda comprado. Uma das estratégias que a gente usou nessa loja para buscar parar a queda dela foi começar a utilizar o Ads. O que é o Shopee Ads? Ele é uma ferramenta de visualização. Então aqui eu estou pagando para ser visto. Estou pagando para ser visto. Se eu não tiver um bom manejo nessa ferramenta, eu posso quebrar o meu mercado, posso quebrar a minha loja, posso perder dinheiro mesmo vendendo bastante. Veja, já vi lojas vender 500 mil reais no mês e sair devendo quase 100 mil reais. A venda não quer dizer dinheiro no bolso. Então, uma coisa que faltou eu trazer de diferença para vocês na aula passada, eu vou trazer agora, que é faturamento versus lucro. Vocês sabem a diferença entre eles? Vocês podem abrir o microfone e trazer para mim, porque está todo o microfone fechado, tá? O faturamento é mais assim a venda bruta, né? O valor bruto. E aí, no caso, o lucro, quando você tira todos os seus custos, e o que você, vamos supor, gastou em cima daquela venda, mais ou menos isso aí seria o líquido, né? Ou a parte, pelo menos, que você tira ali da porcentagem em cima daquela venda, Mais, algo do tipo. mais alguém? Eduardo? Eu creio que é isso mesmo, né? Faturamento lá aparece o número total de vendas, o valor que você vendeu, de acordo com o preço que você colocou no produto, e o lucro é o que te sobra. Você tirou, pagou todo mundo, seu fornecedor, pagou as despesas que você teve com a loja, aí vai vir o seu lucro. Perfeito, vocês estão bem alinhados com a ideia, né? Faturamento é o valor resultado que temos no mês. Então, por exemplo, essa loja ela está caindo, o mês passado ela fechou com um faturamento de 16 mil reais.
faturamento em si não tem absolutamente nada a ver com o lucro. Porque eu posso faturar 100 mil reais e não ter lucro nenhum. Posso faturar 100 mil reais e terminar o mês no vermelho devendo dinheiro. Então eu ter uma loja que está faturando 100 mil reais no mês não garante que eu esteja ganhando dinheiro ou que eu esteja tendo lucro. Porque lucro de fato é aquilo que me sobra depois que todo mundo foi pago. Então o meu fornecedor, o meu imposto, tudo eu paguei. Paguei o aluguel, paguei o meu salário, paguei tudo, entende? Aí eu tenho lucro. Se eu conseguir pagar todo mundo e me sobrar dinheiro, eu tenho lucro. Se eu conseguir pagar todo mundo, eu estou empatado. Se eu não conseguir pagar todo mundo, eu estou devendo. Mesmo faturando e mesmo com faturamento crescente. Por isso que eu quis trazer para vocês exatamente nessa parte do Eds, essa conversa sobre lucro e faturamento. Vejam, recentemente eu tive um contrato que ele entrou para mim em janeiro e literalmente saiu em janeiro. Por quê? O rapaz, dono da loja, ele é muito ansioso e ele não conseguiu entender algumas coisas. Por exemplo, a diferença entre vender e ganhar dinheiro. Então eu peguei o Ads dele, é o que eu sempre faço quando eu entro no acompanhamento de alguma loja, né? Eu puxo todo o histórico da loja do último ano, vejo quanto a loja vendeu, quanto a loja vende por dia, quais são os produtos da loja, quanto a loja gastou em marketing, quais são as ferramentas que a loja usa, como a loja usa. E chegando nessa análise aqui, do Shopee Ads do rapaz, eu realmente fiquei bem assustado. Por quê? Para ele, a loja dele vender 20 mil reais era show de bola. Ele não se importava em gastar 10 mil reais de ads, por exemplo. Então a loja dele não conseguia escalar e o pouco que ele ganhava na loja dele, ele gastava em ads. E era uma coisa absurda. Ele estava tendo 12, 13 reais aí por mês por conversão de venda. Então para cada venda que ele fazia, ele gastava quase 10 reais. Para cada venda que ele fazia. E de todos os produtos dele, só tinha um produto que na venda feita, ele lucraria mais do que 10 reais. Então um produto dava para ele um lucro de 15 reais, o resto dos produtos dava lucro de 5, de 7, de 3, de 2, e ele estava gastando basicamente 10 reais por conversão, porque estava usando o Ads de maneira errada. Ok? Para vocês usarem o Ads de maneira inteligente e saberem se vocês estão ou não ganhando dinheiro, como é que faz? Primeiro, você precisa estruturar a sua margem de gasto do Ads. Quanto você quer gastar no Ads? Porque esse gasto ele não pode pesar de maneira direta lá no teu cliente. Isso aqui é um gasto teu. E vai entrar para você como um gasto fixo teu. A mesma coisa que a gente colocaria lá o aluguel do barracão que a gente trabalha. O salário do colaborador que a gente paga. Então você precisa estipular uma meta de quanto você vai gastar. Vou gastar 100 reais por semana, 400 reais no mês. Ponto. Nem mais, nem menos. Por que você precisa seguir essa diretriz? Porque isso aqui você vai transformar na sua margem de custo fixo. Você precisa dividir isso, você precisa saber no final quantos pedidos por dia você precisa ter, inclusive para você patrocinar o seu Ads.
Então, essa pegada aqui nós conversamos na aula passada, nos pontos de precificação. Então, quem não assistiu, sugiro que assista o vídeo que está lá, para vocês saberem precificar, inclusive, o Ads de vocês, de maneira que fique saudável dentro do seu faturamento, para não comer o seu lucro, para você não ficar no prejuízo. Por quê? O Ads é uma ferramenta de visualização, então você está pagando para ser visto. O que o Ads traz de venda para você é lucro. O objetivo do Ads não é você ser vendido, é você ser visto. Conseguem entender o X dessa questão? Você pode gastar, literalmente falando, R$600 do dia para a noite e não vender nada. Pode acontecer e eu já vi isso acontecer. Hoje está um pouco mais difícil disso acontecer porque os anúncios aqui estão todos mais robotizados. Se você colocar no seu Ads um limite, ele vai gastar só o limite. Agora, eu coloquei o protetor solar para mim dar uma olhada, mas aqui eu não espero retorno. Nesse momento, não espero retorno. Então, vocês vão fazer como o Ads de vocês, porque a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a mais difícil. É onde, de fato, a loja de vocês pode quebrar ou pode não conseguir virar um sonho, certo? Entendemos que o Ads é uma ferramenta de visualização. Antes de eu usar o Ads, antes de eu chegar aqui para vocês agora e trazer o vamos usar o Ads, eu vou trazer para vocês a ideia de que como o Ads ele é uma ferramenta de visualização, quando o meu cliente ver o produto, eu vou pagar. Hoje na Shopee não é mais no clique, é na impressão. Então o meu cliente viu o produto, estou pagando. Eu preciso aproveitar ao máximo a oportunidade de ser visto, clicado e comprado. Preciso criar um sentimento no meu cliente, então eu uso ferramentas de marketing, né? A campanha aqui, o cupom dele deixa eu mudar aqui para essa tela. Todas as lojas que eu acompanho, o fundamento é o mesmo. Todos os produtos da loja precisam estar em promoção. Todos precisam estar em promoção. Porque eu já começo a criar um sentimento com o cliente a partir do momento que ele clica no meu produto, que ele vê a minha promoção. É automático do ser humano, todo mundo gosta de promoção. Então o olho é mais treinado para identificar a promoção. Então todos os meus produtos estão em promoção. Essa promoção é uma promoção que a gente chama de promoção fake. Ela não tem um cunho real. As promoções de cunho real a gente utiliza em outro lugar. Aqui mais cumprir a tabela da Shopee, cumprir o jogo, cumprir as regras do jogo. Entende? Então, o produto que eu vou vender por 10, eu cadastro por 12 para mim dar 20% de desconto. Ponto. Posso fazer isso, Rafa? Estou com o meu produto aqui, cadastrei meu produto, ele está cadastrado e eu quero fazer isso. Posso subir o preço dele e colocar na promoção? Não pode. Tá? Como é que você faz? Sobe o preço do seu produto agora. Eu sugiro que não façam isso nessa época, esperem passar o evento do dia 6. Subam o preço do produto, esperem 7 dias e aí coloquem na promoção. Porque o primeiro cliente eu já ensinei vocês a conquistar, que é o CEO. O segundo cliente, a gente vai aprender a conquistar agora. Um cliente precisa criar com você um sentimento.
Isso é um fundamento de venda. Todo mundo que é vendedor, que já estudou sobre vendas, já passou por isso. Se não houver um sentimento, se você não criar um sentimento no seu cliente, a venda não acontece. Quando você cria uma promoção, você já está criando um sentimento. É um sentimento mais vantajoso para o cliente. O cliente já começa a te olhar com outro olho, certo? Então, criem a promoção de vocês. Outra coisa que é importante, nós temos aqui promoção de leve mais por menos e promoção de combo. Basicamente, são a mesma coisa. Funcionam de jeito diferente, mas é a mesma coisa. Aqui eu sugiro para vocês trabalharem a oferta combo, principalmente com produtos que vocês estão começando. Então, olha, eu já tenho produto, o Eduardo já vende. Então, o Eduardo ele já tem um produto que para ele já está vendendo, já está acontecendo o produto dele. Pega um outro produto que você queira, pega que seja ligado aí a mesma linha que você tem, né? E coloca ele num combo. Combo teste. É garantia que vai vender? Não, não é garantia que vai vender, mas é uma garantia de que eu vou ser visto mais rápido. Por quê? Cada vez que o cliente clicar no meu produto principal, ele vai ver o meu produto secundário. Então, uma visualização chama a outra. Veja, se eu estou usando o Ads no produto A e coloco um combo do produto A com o produto B, eu estou patrocinando 2 produtos pelo preço de um. Então, se o meu custo estava em 11 centavos por visualização de um produto, eu já estou compartimentando isso em 2 produtos, já estou gastando 5 centavos por produto. Entende? Quanto mais score tiver o seu produto, menos você gasta. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, esse produto da Medvision. Porque ele tem um histórico de venda bom, está mais ranqueado e a gente não trabalha ele com ads, não trabalha ele com nada. E aqui escolho um outro produto. Vou pôr esse FPS aqui, ó, para acompanhar. Então, o que vai acontecer? Cada vez que o cliente clicar, deixa eu ver. E eu não preciso dar um desconto muito agressivo aqui. Tá? Porque eu estou sendo visto, eu quero ser visto. Então, cada vez que o cliente, lá, o consumidor final, estiver pesquisando e entrar no meu Medvision, ele vai ver junto o meu protetor solar. Ah, nesse caso, não tem muito a ver, ok? Mas eu não conheço a fundo dessa loja, entendem? Eu atendo várias lojas. Vocês são especialistas na loja de vocês. Então, vocês conseguem direcionar bem o combo de vocês da maneira mais assertiva. Salve. Confirma. E já era. Então, cada vez, ó, eu tenho 2 combos criados, ó. Vamos ver se eu fui vendido em algum momento nesse outro combo. Ó, ainda não fui, ó. Que é o que? Um combo de vitaminas com o protetor solar. Esse aqui é o anúncio que eu quero tracionar, então coloquei ele com as minhas principais apostas no Ads. Então eu tenho alguns desses produtos que estão aqui dentro, que estão no Ads. Outra coisa que a gente pode fazer e fica bem legal, oferta relâmpago. Se vocês lembrarem aí, nós passamos por alguns anúncios durante essa mentoria. Em todos os anúncios que a gente passou, ou na maioria deles, a gente viu que oferta relâmpago. O que é oferta relâmpago? É eu trazendo o meu produto por um valor mais baixo e um determinado tempo.
Isso aqui é criar no meu cliente a sensação de urgência. Porque se eu não comprar nesse limite de tempo, o preço muda. É eu buscando a criação de sentimento com o cliente de volta. Preciso dar um desconto muito agressivo? Não, não preciso. Isso aqui é muito importante se vocês têm, por exemplo, muito anúncio, que nem essa loja tem, e vendem sempre a mesma coisa. Ah, eu tenho 500 anúncios, vendo sempre os mesmos 3. Nesse caso, você pode usar relâmpago nos outros produtos, porque esse teu produto já está sendo vendido. Às vezes a galera não vê o seu. Mesma coisa, vou dar um anúncio com desconto baixo. Vou habilitar os produtos. O que não der para habilitar, ele não deixou habilitar o Anasol. Alguns não vai dar, porque estão na regra do tempo, ou porque estão com estoque zoado. E já era. Problema, o que pode acontecer, e aí eu que falhei agora por estar fazendo aqui, não estar prestando atenção, mas isso pode acontecer. Deixa eu dar uma olhada. Ó. Estoque, quando eu crio uma relâmpago, ele vai puxar o estoque que eu prometi, certo? Vai puxar todo o estoque que eu prometi para a campanha e vai esgotar o meu estoque atual. Então, se eu deixar do jeito que está, eu estou com todos esses produtos esgotados. Então, para mim, essa campanha vai ser tirada. Vamos criar outra de maneira mais correta. Vou dar um desconto de 2%, vou colocar um estoque de 2 unidades. Vamos ver se alguém vai ficar esgotado. Aqui, ó. Aqui já não dá. Então eu não quero. Aqui fiquei esgotado, então vou pôr só um. Ok. Aí posso colocar mais um ads nela. Certo? Então aqui eu estou preparando minha loja para receber as pessoas antes de eu pensar em startar o meu ads. Porque eu estou aproveitando o máximo que eu posso o clique das pessoas. Aqui, cupom de vendedor, né? O que é esse cupom de vendedor? Esse cupom de vendedor aqui é o que você está disposto a abrir mão em prol da sua venda. Essa é a verdade, né? Ou você dando um desconto real. Aqui a gente está falando um desconto real para o seu cliente. Na hora que a pessoa vai fazer o checkout da venda, ou o valor que você está dando de cupom vai ser descontado da venda, a pessoa vai gastar um valor a menos do que seria. Isso aqui é o que a gente chama de ferramenta de conversão. Veja, lá no Ads a gente paga para ser visto. Aqui no cupom a gente está pagando para ser comprado. Lá no Ads a gente paga para Shopee. Aqui a gente está pagando para o cliente final. Dentro da plataforma da Shopee existem as pessoas que vendem
com cupom e existem as pessoas que não vendem. Se você tem uma loja que performa qualquer coisa e você não usa cupom, pode apostar que a sua loja performaria 10 vezes mais se você estivesse usando cupom. Clientes da Shopee amam cupom. E aqui tem várias maneiras de você trabalhar o seu cupom. Você pode fazer um cupom de loja. Nesse cupom de loja, todos os seus produtos, no geral, vão estar envoltos. Para isso, você precisa escrever um nome, pode ficar tranquilo, esse nome não aparece para o seu cliente, isso aqui é para você se organizar. Então, nas lojas que eu atendo, eu coloco sempre o meu nome, cupom Rafa, porque daí as empresas sabem que sou eu que estou fazendo. Acerta a data, geralmente coloco uma data bem longa, porque eu sei que isso aqui não pode ficar sem, se ficar sem, a nossa venda cai bastante. Então é bom ter sempre um cupom ativo. E a maneira com a qual eu vou dar esse desconto. Se vai ser um desconto normal, na hora que a pessoa vai pagar lá, vai aparecer R$1 de desconto. Ou se eu vou dar esse desconto em cashback em moedas para a pessoa. Que moedas? É as moedinhas da Shopee. Eu não costumo fazer. Eu coloco sempre recompensa de desconto. Você pode estabelecer uma quantidade fixa de desconto. É o quanto eu estou disposto a dar de desconto para as pessoas. Ou você pode oferecer uma porcentagem. Eu geralmente faço porcentagem. Por exemplo, 10% de desconto. Um valor limite de R$1. Aqui, ó, valor limite de R$1. Aqui é o X da questão, ó. Valor mínimo da cesta. Para mim dar R$1 de desconto, esse R$1 ele não pode pesar no meu orçamento. Então veja, se eu estou trabalhando numa venda para me dar R$2, eu não posso dar 1 de desconto. Porque senão eu vou trabalhar no vermelho, né? Então eu preciso proteger os meus produtos mais baratos que vão me dar prejuízo, fazendo com que esse valor seja diluído em mais produtos. Assim aumenta o meu ticket média e faz com que os meus produtos mais baratos não sejam atingidos nesse desconto e eu não perca dinheiro. Então, o meu valor de cesta mínimo, por exemplo, vai ser R$20. Ou posso pôr, nesse caso que eu estou trabalhando com porcentagem, tá? Veja, é diferente da quantia fixa, certo? Estou trabalhando com uma porcentagem. Eu posso pôr uma cesta de R$10. Como assim, Rafa? Está na contramão do que você falou. Aqui eu posso, porque eu estou trabalhando com porcentagem, né? Não, não posso não. Tem que ser R$20. Não, vai deixar o R$10 mesmo. Porque 10% de R$10 ainda vai dar R$1 de desconto. Então, para mim, não dá. 0,50 centavos. Pronto. Melhorou. 0,30 centavos. Melhorou. Gosto de fazer o que? 5% de desconto limitado a R$1 com o valor de 20. Cupons criados 100. O que é isso aqui? É eu definindo quantos cupons de R$1 eu estou disposto a dar aqui nessa operação. Posso calcular isso tudo. Então, 10 cupons, estou dando R$100, meu faturamento aqui no mínimo de 200 pila. Não, mais 2 mil reais. Então, vendi 2.000, gastei 100, saí com ACOS de 5.
Conseguiram entender? Se eu fizer quantia fixa, R$ 1 para cada 20 gastado, dá na mesma. Para cada 30 gastado, já muda. Aí aqui vai dar a assertividade de vocês, da matemática de vocês. O que vocês vão ter em mente aqui? Precisa ter conversão, precisa acontecer. Então, na venda de vocês, deixa eu vir aqui. Cadê? Ó, na venda de vocês, os cupons devem estar aparecendo, tá vendo? Ó, hoje gastei R$ 21, vendi 630. Foram 14 pedidos, tive 41 resgate. O que é esse resgate? São as pessoas que pegaram o código do meu cupom e eles têm 7 dias para usar. Se eles não usarem em 7 dias, não vão conseguir usar mais. É o tempo do resgate. Desses 41, 14 pagaram. Então aqui é a minha conversão do cupom. Trinta e 34%. Certo? Então o meu cupom está sendo utilizado, está dando certo. Não adianta você colocar um cupom que fique muito longe dos seus produtos, porque o seu cliente não vai gastar 50, 100 reais a mais para ganhar R$ 1 de desconto, R$ 2 de desconto. Certo? Vocês vão medir isso sempre olhando aonde? Cadê a minha barrinha? Tá aqui, ó. Olhando aonde, ó. Vamos voltar aqui pro home. Informações gerenciais. Só isso aqui já daria uma aula, tá? A aba de marketing. Cupom. Também consegue olhar aqui as relâmpagos que você fez, quando elas deram ou não deram resultado. Não se impressione muito pelas relâmpagos, porque as relâmpagos elas não costumam dar um resultado muito bom nesse primeiro momento. Veja, essas relâmpagos que a gente coloca aqui, elas são relâmpago de loja, do produto de vocês. Elas não refletem lá fora na plataforma da Shopee. Aquelas lá, sim, dão um retorno absurdo para a gente, porque elas são visíveis para todos os usuários. Aqui são para os usuários que entram na loja de vocês. Então, é bem comum que de cada 10 relâmpagos que você faça, você venda em uma, talvez 2. Taxa de conversão da relâmpago não é muito alta, mas se você tiver por padrão, todo dia colocar relâmpago na sua loja, com toda a certeza do mundo, no final do mês a relâmpago vai ser responsável por pelo menos 10% do seu faturamento. Então é uma ferramenta que vale a pena usar, mesmo que visualmente falando demore um pouco mais para a gente ver o resultado. Certo? Dentro da ferramenta de cupons, deixa eu fechar um pouco dessas guias aqui. Dentro das ferramentas de cupons, então a gente falou agora do cupom de loja. Você tem um cupom de produto. Aqui você vai selecionar o produto que você quer que esteja no cupom, né? Então, eu vou criar aqui R$
real de desconto, o valor da cesta de 20, quantidade de cupom 10. E aqui, ó, eu escolho os produtos que eu quero. Então aqui é o momento de eu não posso dar R$1 de desconto num produto de R$10, mas eu posso dar R$1 de desconto nesse cupom aqui, desse produto de 120, desse aqui de 111. Tá vendo? Então, para esses 3 produtos, eu estou dando um cupom de R$1 de desconto. Vai juntar com os outros cupons que a loja tem? Não, não junta, tá? Mas ele vai somar, por exemplo, se você está fazendo a sua oferta relâmpago. Oferta relâmpago mais cupom mais combo, leve mais por menos. Essas ferramentas elas vão se encavalar, mas a mesma ferramenta não vai encavalar. Então, um cupom só que o cliente vai usar por compra. Você tem o cupom exclusivo, aqui foi quando a gente falou, eu acho que na segunda aula, sobre vocês criarem um cupom e mandarem o código desse cupom para vocês tentarem fazer o remarketing daquele cliente que já comprou com vocês, que já conhece vocês, já conhece o produto de vocês, já sabe como a coisa funciona. Para essas pessoas, você pode criar um cupom à parte, pegar o código, mandar para ela na sua venda e fazer com que ela volte a comprar de você com mais facilidade. Cupom de live, isso aqui são cupons específicos que você cria, que ficam disponíveis para você de maneira mais fácil quando você está usando uma live. Você está fazendo a live dos seus produtos, agora, por exemplo, para você atrair a venda, fazer com que a emoção, com que as coisas aconteçam na sua live, tá ali conversando, pessoal, na hora que chegar em 50 curtidas, eu vou dar um cupom de R$10 de desconto, para fazer o povo curtir. Por quê? Quanto mais gente curtindo a sua live, mais o algoritmo entende que você está gerando engajamento, mais para frente ele vai por você. Então, para cada 100 curtidas eu dou um cupom de desconto, dou moedas da Shopee, responda para mim tal coisa, o primeiro que responder ganha tal coisa, entende? É aqui que você vai criar. E aqui é o cupom de seguidor, né? O cupom de seguidor. No cupom de seguidor, para todo mundo que clicar em seguir a sua loja, você dá um cupom de desconto que seja favorável. Aqui é o comprar seguidor, essa é a verdade. Então, quantia fixa, R$1,50, R$29. Para todo mundo que seguir a minha loja, eu dou um cupom. Aqui a gente vai buscar pagar, às vezes a gente paga 7 centavos por seguidor, às vezes não dá nem 1 centavo por seguidor, tá bom? Como é que nós fazemos essa conta? Viram aqui que eu coloquei um tempo de cupom, provavelmente ele vai se esgotar no tempo bem antes da minha quantidade de usos, né? Eu vou ver quantas pessoas viraram minhas seguidoras e pegaram o cupom e quantas gastaram. Vou dividir o número de gasto pela quantidade de seguidores, vou saber quanto eu paguei por seguidor. Funciona. É muito bom porque quando você tem seguidores na sua loja, vamos voltar para a central de marketing. Quando você tem seguidores na sua loja, você pode trabalhar por transmissão de chat. O que é essa transmissão de chat? Isso aqui é você mandar mensagem para todo mundo que te segue de uma vez. Para todo mundo que está com um carrinho pendente na sua loja de uma vez. Ou para todo mundo que tenha um determinado perfil de uma vez. Então é uma baita oportunidade de você buscar venda e aumentar a sua conversão. Para você ter a transmissão de chat ativa na sua loja, o seu chat tem que estar acima de 80%, se eu não me engano. Abaixo de 80% você não pode usar. Mas é uma excelente ferramenta para aumentar a sua conversão, para você conseguir trabalhar
de maneira mais para fidelizar mais o seu cliente, tá bom? Gente, eu vou fazer um pequeno intervalinho, já volto, 2 minutinhos, tá? Vou ali pegar uma água para tomar e já volto para cá. Pessoal, vocês estão conseguindo pegar até aqui bastante conteúdo hoje, né? O uso dessas ferramentas é um pouco puxado, mas ele é a chave para sua loja vender. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Sim, sim. Então vamos dar sequência. Afiliados do vendedor. Na minha opinião, hoje é a melhor ferramenta, tá? Não é aberta para todas as lojas. Você vai disponibilizando. A Shopee ela disponibiliza as ferramentas conforme a sua loja vai performando, conforme você vai vendendo. Para mim, essa ferramenta é a melhor ferramenta hoje. Como é que funciona essa ferramenta? A Shopee ela tem uma rede de afiliados dela. Essas pessoas pegam os links da gente, trabalham esses links nas plataformas digitais delas. Quando gera a venda, a gente paga. Quanto que a gente paga? Nós selecionamos o valor que a gente quer dar de comissão para as pessoas, né? Quando você vai criar uma campanha, a tela anterior a essa. Quando você vai criar uma campanha, você define quanto você quer dar de comissão por cada produto que você vai vender. Aqui eu podendo convidar as pessoas, ó, eu tenho uma série de pessoas, aqui me mostra quantas essas pessoas estão vendendo, tá vendo? Então essas pessoas aqui vendem menos de 100 pedidos, elas têm bastante clique. Eu escolho quanto eu estou disposto a pagar para elas. Adiciono as pessoas e mando. Como é que funciona? Se o cliente entrar aqui na Promos da GIC, essa menina aqui, dona desse canal, foi lá e fez o link do meu produto. E eu ofereci para ela 10% de comissão. Se o cliente entrar no anúncio que ela divulgou e comprar o meu produto, eu pago para ela 10% de comissão. Só que se o cliente entrar e dela, do anúncio dela, ver outro anúncio da minha loja e comprar outro anúncio da minha loja, daí eu não pago essa comissão. Quem vai pagar essa comissão para ela é a plataforma. Então essa ferramenta costuma dar um ACOS bem legal para a gente trabalhar, tá?
ela costuma ficar, tipo, eu gasto bem pouco e vendo bastante. Porque é mais os casos em que as pessoas entram pelo anúncio dele e compram outra coisa, do que de fato é o anúncio em questão. Shopee Live, né? Aqui no Shopee Live, o que eu aconselho a vocês? Façam live. É o que mais está crescendo. Então tirem um dia, um momento do dia de vocês para vocês fazerem live e mostrarem o produto de vocês. Precisa ter muita coisa? Não precisa, gente. De verdade, assistam as lives do pessoal aí que vende no Shopee. Vocês vão ver que não precisa. Tem gente que faz live sentado, comendo, mostrando produtos. E funciona. Essa mídia colaborativa é uma pegada nova da Shopee, está começando agora, que é você colocar o seu anúncio lá fora da Shopee. É o você entrar participando com dinheiro nos anúncios que a Shopee gasta lá na Meta, lá no Google. Então a Shopee vai mostrar os produtos de vocês. Ela já fazia isso com outro nome antes. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Ela já fazia isso de maneira diferente. Mas agora vocês podem colocar lá um valor de ads também, uma outra taxa, uma outra verba de ads, e essa verba ela vai ser para impulsionamento dos seus produtos fora da plataforma. As moedas, que é você fazer uma recarga de moeda aqui, dar moeda para as pessoas gastarem na sua loja. E o prêmio da loja, que é umas roletas. Cada vez que a pessoa entra, ela roda e tira um desconto, tira um benefício. Então vejam, tudo isso aqui é uma criação de marketing para você criar uma coisa só no seu cliente, que é a experiência de ter um sentimento. Veja, o prêmio da loja. Isso aqui é divertido. Isso aqui é divertido, veja, conheço gente que fica jogando para ganhar a moedinha da Shopee, para ganhar as coisas, para gastar, né? Então veja, vale a pena você direcionar um tempo teu para criar, funciona bem parecido com os cupons, tá? E isso aqui não vai encavalar junto com o cupom, ele é um cupom diferente. Então, antes de você pensar em entrar no Ads, você precisa passar por aqui e preparar a sua loja. Porque a gente vai pagar para ser visto. Se a gente vai pagar para ser visto, a gente tem que aproveitar o máximo possível a oportunidade desses 50 centavos, 30 centavos, R$1, porque é o que a gente paga, né? Tem gente que está pagando R$1 para ser visto. Então você já está fazendo isso. Então você tem que aproveitar essa pegada para você virar a venda, senão você está jogando dinheiro fora. E aí você precisa utilizar aqui. Porque isso aqui é o teu universo de marketing. É com isso aqui que depois você vai saber quanto você gastou no seu marketing, qual está sendo o seu ROI, qual está sendo o seu ACOS, porque uma ferramenta sozinha não faz a coisa acontecer. É um universo de ferramentas que vão fazer a coisa acontecer. De um jeito barato. Veja, aquele cliente que citei no começo, ele estava gastando R$10 para ter uma venda. Ele não utilizava nenhuma ferramenta dessas aqui. Qual que era a estratégia dele? Shopee Ads. Não, eu vou voltar daqui a pouco, eu volto lá. Antes, deixa eu finalizar com essa parte de baixo para vocês entenderem. Aqui em cima, pessoal, ferramentas de marketing que só vão aparecer na loja de vocês, nos cadastros dos produtos de vocês, na loja de vocês e a interação de vocês com os clientes de vocês. Aqui embaixo é a interação de vocês com a Shopee, ok?
de verdade essa ferramenta que aumente as suas vendas com programa Ads Fácil, eu não recomendo. Porque aqui é você abrir mão completamente do seu controle financeiro. A Shopee faz o que ela quer com o seu Ads. Não recomendo. Convite Shopee. Aqui já é outra pegada. Lembra que eu falei para vocês aqui que a Shopee já trabalhava mídia colaborativa? Então, ela fazia isso aqui, ó. Aqui é o espaço que entra. Vamos ver se essa loja está podendo participar. Ó. Aqui, ó, é o espaço que aparece para a gente colocar os nossos produtos em destaque lá na home da plataforma, num banco de dados diferenciado. Aqui eu passo os meus produtos, eles criam um espelho num outro banco de dados da plataforma. Quando a plataforma vai fazer campanha externa, ela vai buscar os produtos que estão nessa database para mostrar. Então, se eu tenho produto meu nessa database, ela vai me mostrar. Antigamente, há uns dois anos e pouco atrás, a gente fazia toda a incubação de uma loja só usando essa ferramenta. Nós tínhamos campanhas de produtos, campanhas de cupons, e só usando essa ferramenta eu conseguia pegar uma loja do R$0 e levar para os R$100.000. Só usando essa ferramenta. Essa ferramenta não tinha custo e ela entrega muito bem. Hoje já não uso mais essa ferramenta nas lojas que gerencio. Por quê? Essa ferramenta ela vai colocar um encargo de 3% a mais de comissão em cima de cada venda minha. Porque é essa pegada deles colocarem o meu produto numa database diferente e cobrarem para me mostrar no Google, para me mostrar no Meta, para me cobrar, para me mostrar no mesmo lugar que eles estão cobrando agora para mostrar lá no mídia colaborativa. Então, se você participa dessa campanha e ainda faz mídia colaborativa, você está pagando 2 vezes a mesma coisa. E o que mais pesou nessa campanha agora é que esses 3%, eles não vão estar só sendo cobrado do produto que eu coloquei ali. Ele vai ser cobrado de toda venda que eu tiver. Toda venda que eu fizer vai ser cobrado. Toda venda que eu fizer vai ser cobrado. Antigamente esse trabalho era exaustivo, porque a gente tinha que fazer ele de semana em semana, toda semana abria. Toda semana abria. Então a gente programava hoje algo que ia acontecer daqui 2 semanas, que era sempre 2 semanas para frente. Agora você entra uma vez por mês, teus produtos ficam lá o mês todo e ele se renova sozinho. Então, se você não ir lá e não tirar os seus produtos, aquilo lá vai ficar de eterno. E nesse caso, você vai estar pagando 3% a mais de comissão ad eterno. Em qualquer venda, mesmo que seja uma venda que não tem ali. E outro ponto, você entrar aqui não significa que você vai subir de venda. Você não vai vender mais. É uma boa aposta que você vai vender mais, mas não quer dizer que você vai vender mais. Mas, necessariamente, quer dizer que você vai pagar a mais. Então, veja, você selecionou... Deixa eu ver quantos produtos que eu posso selecionar aqui nessa loja. Ah, nem tem produto aqui para me selecionar. Detalhes. Olha lá. Eles me trazem agora o preço que eles querem. E eu aprovo ou rejeito. Vamos imaginar que eu aceito e aprovo. Puf. Mas eu não faço nenhuma venda desse cara aqui. Não acontece nenhuma venda. Essa promoção não me trouxe nenhuma venda. Mas eu vendi 300 dos outros. Eu vou pagar dos outros. Então é por isso que agora nós não trabalhamos mais nas lojas que eu assessoro, pelo menos, com essa ferramenta. Agora, se você tem margem e quer buscar um crescimento mais acelerado para a sua loja, é uma boa ferramenta. Depende da sua margem, depende de como você
está com a sua saúde financeira no seu negócio. Agora sim, podemos voltar aqui pro Ads. Então, como é que aquele parceiro fazia? Ele tinha 62 anúncios na loja dele. Ele patrocinava os 62 anúncios. Todos os anúncios. São 62 anúncios com um limite de gasto que ele utilizava de R$10. Então faz as contas aí. Por sorte dele, você colocar 62 anúncios com limite de R$10 não quer dizer que você vá gastar R$620 por dia de ads. Pode acontecer, claro que pode. Sorte dele que não aconteceu com ele, porque a empresa dele não é uma empresa grande, ele não é alguém que tenha bastante capital. Pelo contrário, ele é alguém muito parecido com o perfil de algum de vocês aí, que está com um negócio que está vendo o faturamento acontecer, está vendo as vendas acontecerem, então ele está empolgado. Ele tem uma loja física pequena e a operação dele da Shopee vendeu, se eu não me engano, na última vez. Eu acho que eu não tenho mais aqui, deixa eu ver, eu acho que eu não tenho mais o histórico dele aqui. Acho que eu apaguei. Deixa eu ver. Não vou ter mais mesmo. A loja dele, para vender muito mesmo, num ano tinha vendido R$20.000. Quando eu entrei na loja dele, eu entrei em janeiro na loja dele, e o janeiro da loja dele estava um pouquinho mais promissor, estava com uma venda de R$7.000, se eu não me engano. Mas ele já tinha gasto 2.000 de ads, entende? O ads não é uma ferramenta para você usar de maneira indiscriminada. E foi justamente aí que a minha parceria com o rapaz não deu certo. Por quê? Trouxe o apontamento para ele do ads, parei o ads dele, reconstruí o ads dele, e com isso, obviamente, o fator de vendas dele caiu. Veja, ele tinha venda que acontecia no dia dele lá. Tive uma venda de tal produto. Vendi o produto. Mas para ele vender aquele produto, ele gastou R$14. O produto dava de margem para ele 5. Então eu tirei o produto fora do ads. Porque não adianta você ter um produto ali gastando 15 para ganhar 5. E aí os números da loja dele ficaram mais agradáveis. A gente fechou o mês de janeiro com uma venda legal. A conversão dele caiu de R$9 para 2 e pouquinho. Mas o começo de fevereiro para ele, com menos coisas acontecendo do que aconteceu em janeiro, para ele pesou muito. De repente ele foi lá e colocou todos os anúncios dele em ads de novo. Aí eu estava viajando, falei, cara, não faz isso. Ele fez. Quando eu voltei de viagem, eu rompi o contrato com ele. Porque a gente trabalha de maneira séria, então eu sou cobrado pelos meus resultados, eu preciso ser profissional. Se ele não deixar eu trabalhar, não vai rolar. E a mesma coisa aqui para vocês, né? Se vocês colocarem todos os anúncios de vocês, essa loja tem 500 anúncios. Mostrei para vocês mais cedo. Eu estou com 3 anúncios em ads. E estou com um que eu coloquei agora, que nem gastou ainda. Talvez nem gaste, porque esse anúncio é muito novo. Para mim, a esperança desse anúncio está mais no cupom que eu coloquei aqui, com esse produto aqui, ó. Ele está no cupom com esse produto aqui. Certo?
Se você não cuidar do seu Ads, a sua empresa pode quebrar. Se você vir aqui no seu Ads e colocar recarga automática do seu Ads e esquecer de pôr um orçamento diário, você pode literalmente acordar aqui e ter gasto mais de R$1.000 e não ter vendido nada. Como é que você vai gerir isso? Como é que você vai fazer isso acontecer? Então, primeiro, quando você for criar um anúncio, tenha em mente alguns termos que eu vou passar para vocês aqui que é importante, né? Aqui, ó. Quem aí já trabalhou com Ads ou já fez Ads no Mercado Livre? Alguém aí já passou por essa experiência? Eu tô fazendo a Shopee mesmo. Tá fazendo na Shopee mesmo. Tá. O Ads aqui é o seguinte, ó. Aqui vocês vão ter um ROAS-alvo. O que é um ROAS-alvo? É uma margem do quanto eu estou disposto a gastar, quantas vezes eu quero que isso me retorne, né? Qual é o retorno que eu quero ter em cima desse investimento? Eu perguntei do Mercado Livre, porque lá no Mercado Livre eles dão um nome diferente. Então eles dão campanha de visualização, campanha de crescimento e campanha de rentabilidade. Aqui na Shopee eles não colocam esse nome, mas você define isso aqui, ó, no seu ROAS-alvo. Veja, quando você trabalha, que nem eu tô colocando, que nem eu coloquei nesse anúncio aqui, ó, um ROAS-alvo baixo, o algoritmo ele vai entender que eu estou mais preocupado em ser visto do que ser comprado. Então ele vai me mostrar com mais facilidade para as pessoas. Para produto novo, ok. Produto novo, a gente precisa de prova social, a gente precisa de avaliação ali, né? Precisa ser vendido, precisa aumentar o nosso score, precisa que isso aconteça. Então você precisa ser mais visto. Então você vai com ROAS mais baixo. Conforme o seu anúncio vai performando e o seu anúncio vai acontecendo, você muda o degrau que você está. O meu anúncio já está vendendo, já tenho prova social, as vendas já estão sendo recorrentes. Então eu vou trabalhar agora com ROAS de crescimento, que é aquele ROAS intermediário. Eu vou ali de 5 até 8. Quando eu quero que o meu anúncio comece a rentabilizar, eu subo meu ROAS de 8 para cima. Quanto mais alto o ROAS, mais eu estou mostrando para o aplicativo que eu quero que o meu anúncio seja mostrado para um público mais refinado, com mais chance de eu ser comprado. O aplicativo vai me mostrar para aquelas pessoas mais propensas à compra. É diferente daqui do meu ROAS baixo, que ela me mostra para qualquer um. O meu ROAS intermediário, ela vai me mostrar para um público misto, um público com meio a meio de comprar, entende? Eu colocar o meu protetor solar, que é o anúncio zero, acabei de repaginar, e meter um ROAS alto nele, a Shopee vai me mostrar para aqueles caras que vão abrir o meu anúncio, não vai ter nenhuma avaliação, não vai ter absolutamente nenhuma prova social, provavelmente não vai me comprar. Ali é um público mais exigente do que o público de compra por impulso, que é do meu ROAS mais baixo. Então, aqui eu vou criando a minha estratégia de um produto zero bala para um produto que já tem histórico. Isso vai mudando o meu ACOS. O que é o meu ACOS? É a margem de quanto eu gastei dentro do quanto eu vendi. Então, na minha campanha desse grupo de anúncios do dia 19/5, eu estou com ACOS de 9%. Significa que a cada R$9 eu vendi 100. Ainda não está bom. Nosso ACOS objetivo ele é 5. Mas aqui eu estou caminhando. Aqui eu estou numa fase um pouco mais de crescimento. Só que hoje eu mudei o meu ROAS
para 14, porque esses produtos que estão nessa campanha já possuem validação. Esses produtos vendem bem já na plataforma, eles já têm um histórico consolidado e são os produtos que mais vendem na loja. Então eu não preciso ficar castigando o caixa da loja com ads baixo. Eu prefiro pagar um ads para eles com uma probabilidade maior de venda. Então estou com um ROAS mais alto. Essa loja aqui, ela gastava bastante dinheiro com ads. A mentalidade da dona da loja era muito atrelada ao ads, ela era muito preocupada em ter o ads rodando e a gente gastava muito dinheiro com ads. Nós paramos o ads dela um pouco antes da gente fazer as alterações de preço. No mês que a gente parou o ads dela, a diferença para nós foi quase imperceptível, porque o ads dela estava gastando muito e entregando pouco. Então agora a gente está escolhendo, recomeçando o programa de ads dela, e eu quero gastar o mínimo possível de ads. Quando esse número aqui cair para baixo de 5%, daí eu vou tirar o orçamento diário dele. Porque aí ele pode gastar o quanto ele quiser gastar durante o dia, porque o meu A custa baixo. E nem eu, nem a cliente nos importamos de repente chegar aqui, gastei R$1.000 no dia, mas vendi R$200.000, tá entendendo? Então o Ads é aquela maquininha que faz você gastar bastante dinheiro. Ou não, depende de você. Você pode trabalhar isso de maneira bem controlada. O importante é você achar o ponto de equilíbrio da tua loja, o ponto de equilíbrio do teu anúncio. Veja, Rafa, eu não tenho dinheiro para fazer ads. Cara, com R$6 por dia você consegue fazer ads. Como é que você faz? Descobre o teu melhor horário. Como é que você vai descobrir o teu melhor horário? Entra aqui, ó. Cadê? Entra aqui, ó. Vai olhando qual que é o teu melhor horário, ó. Onde as pessoas entraram mais na sua loja. Nesse horário é interessante você estar com ads. Ou então, o horário que as pessoas não entram na sua loja nunca é vista. Que nem aqui, ó. De madrugada. E entra com ads. Se você só tem R$6, cuida dos teus R$6 para que ele esteja no melhor horário. O melhor horário de venda da tua loja. O melhor horário de venda da tua loja pode não ser o melhor horário de venda de todo mundo. Pesquisa aqui na sua loja, entra em tráfego, veja aqui, ó. Informações gerenciais, você vai ter a opção de tráfego. Você pode olhar dia por dia. Mês por mês, dia por dia, do último ano. Se você planilhar isso, você consegue pegar certinho qual que é o teu melhor horário. É nesse horário que eu tenho que estar ativo com ads. É nesse horário que eu tenho que fazer uma live. Porque é nesse horário que os meus clientes estão aqui. Entende? O que mais que nós tínhamos para trazer sobre? Anúncio de loja. Puta, anúncio de loja é interessante, cara. Anúncio de loja. Nunca esqueçam de configurar um orçamento diário. No anúncio de loja, você pode colocar as palavras-chave que você quer, que tenham mais a ver com a tua loja. Vitamina. Volume de pesquisa aqui, tá vendo? 21.000 pessoas pesquisando nos últimos 30 dias, ó. Se você pegar isso aqui e dividir por 21.000 dividido
por 30, 700 pessoas todo dia olhando, pesquisando vitamina. Posso colocar? Posso colocar. O que a gente está querendo vender nessa loja. Vita Suprasa aqui, ó. Vitamina Z mulher. E sempre, pessoal, vocês precisam colocar um valor de coisa que seja baixo para que vocês consigam controlar, tá? Então veja, ele vai trazer para você aqui, ó, correspondência ampla ou correspondência exata. O que que ele quer dizer? Correspondência ampla é qualquer coisa que contenha esse termo, tá? Qualquer coisa que contenha esse termo. Correspondência exata é exatamente aquilo e só aquilo. Então aqui a gente coloca sempre o mínimo, tá? Não precisa, vocês não precisam colocar mais do que o mínimo. Por que que não precisa? Porque como é que funciona o leilão da Shopee aqui? De lances, né? Ele pega o teu score do teu anúncio e dá uma pontuação de acordo com o que você tem de lance. O teu lance vai subir alguns pontos do seu score, certo? Você pode colocar um lance de R$1 aqui? Pode. Significa que cada vez que alguém vê você, você vai estar pagando R$1. Pode fazer isso? Pode. Você pode fazer se você quiser. Precisa? Não, não precisa. Se o teu anúncio tem as palavras, se o teu anúncio tem um bom score, se você está bem posicionado com a tua tarefa de casa, pouco faz como pouco fez. A diferença é que você vai ter uma fila a mais para ser visto. Então, dividimos aí a ideia de que tem as pessoas que não gastam com ads, mercado comum, e as pessoas que gastam com ads, é o mercado patrocinado. Dentro da plataforma, deixa eu abrir uma plataforma aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui. Ó, tá vendo? Essa barra aqui em cima é ads de loja. Então essa pessoa nesse momento gastou só por a gente ter olhado. Antigamente só ia gastar se nós clicasse. Agora pagou só por a gente olhar. Aqui em cima eles vão ficar os anúncios de ads, tá? Os anúncios de ads. Para baixo, o mercado comum. Aqui embaixo, aqui não vai dar para me ver, mas no aplicativo dá. Tem a outra parte aqui embaixo. Você pode gostar também, né? Você também pode gostar de ver outro anúncio de ads. Então, nós temos duas filas, as que pagam e as que não pagam, né? Quando você está pagando, é o teu score mais o teu lance. Então, você não precisa ter um lance extremamente alto. O criativo aqui, eu geralmente uso padrão e já era. Ó. Cada vez que alguém pesquisar uma daquelas palavras, é a minha loja que vai aparecer em cima, ou a minha loja é uma das lojas que pode aparecer em cima, dentro daquela fila de gente que paga para aparecer aqui em cima. Certo? Então,
Deixa eu voltar aqui para essa tela. Então, seguindo o raciocínio, a parte que vocês vão usar e vão entrar com ads, vão pagar, cara, a base de vocês precisa estar feita. Essa ferramenta, de verdade, hoje, ela é indispensável. Você consegue fazer uma loja, vender sem ela? Cara, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Você precisa ter em mente que você precisa destinar um valor aqui. Esse valor você vai colocar onde? No seu custo fixo. Você vai definir isso daí para você no começo do mês. A sua estratégia de crescimento. Como qualquer empresa faz. A tua loja da Shopee, mesmo que seja só para te dar um extra a mais, precisa ser visto como uma empresa. Precisa ser setorizada, mesmo que só você trabalhe nela. Para você não se embananar, para você não se embolar, para você não se perder. Então, o teu gasto aqui, ele vai acabar sendo um gasto fixo para você. Você precisa saber quanto você vai gastar no mês, para você saber quanto isso significa por dia dentro da sua meta de venda, dentro daquilo que você precisa alcançar. E conforme você vai aumentando essa verba, você vai aumentando a sua meta diária de venda também. Porque se você olhar lá no final, gastei R$2.000 de ads. E isso, se eu for subtrair nos produtos, eu gastei tantas vendas, cara, você não trampa. Você não trabalha. Então você precisa saber, eu gastei R$2.000 de ads e tá tudo bem, porque eu aprovisionei isso, eu bati a minha meta, então eu sei que eu ganhei dinheiro. Mesmo tendo pago R$8 numa conversão. Entende? Eu sei que eu ganhei dinheiro, eu sei que isso está feito. Só que se você não souber precificar isso, vamos colocar lá, eu quero, e eu já vi isso acontecendo, principalmente para quem vende roupa. Eu quero gastar até R$5 por peça para vender. Aí você coloca na sua precificação. Você fica R$5 mais caro do que o seu concorrente que precifica de maneira correta. Você vai gastar um montão de dinheiro para ser visto e não vai vender nada. Se vender, vai vender no prejuízo. Por isso eu programei essa aula para vocês hoje, depois da etapa de preparação da loja. Né? A primeira preparação tua é o anúncio. Você vai sentar aí para fazer um anúncio, vai fazer um anúncio bem feito. A segunda etapa, precificação. Você precisa saber quais são as coisas que vão compor o seu preço, como precificar de maneira correta para você não perder dinheiro. Precificou certo, anunciou certo, vamos vender o produto. Como é que a gente vende? Criando um sentimento no nosso cliente, fazendo as pessoas verem o nosso produto. Então, criei a minha promoção, criei os meus combos, agora eu preciso que as pessoas me enxerguem. Se as pessoas não me enxergarem, elas não compram. Então, crio as minhas campanhas, patrocino com o meu ads. Assim, crio um ciclo de repetição de venda. Isso vai acontecer sempre. Vocês trabalham só na loja de vocês, então conseguem trabalhar, por exemplo, refazer os cupons. Faz o cupom para uma semana, toda semana você zera o cupom e começa um cupom novo. Porque o Eduardo comprou na minha loja e gastou o cupom. Se eu deixar o cupom de um mês lá, o Eduardo não vai ter outro cupom para usar na minha loja. Ele não vai comprar na minha loja de novo. Ele vai buscar a minha loja com cupom, vai chegar lá, não tem cupom. Vai buscar o concorrente. Então, para vocês que têm o trampo mais focado só na loja de vocês e querem fazer com que a loja de vocês performe, vocês precisam trazer isso tudo de conhecimento para vocês. Querendo ou não querendo, esse trabalho é análise de dados. É saber qual é o seu melhor horário, saber o que você está fazendo, está dando certo, o que você não está fazendo. E se o que você está fazendo é o certo, ou se não é o certo. Porque veja, faturar é fácil, difícil é ganhar dinheiro. Posso faturar,
esse produto meu aqui, ó. Cadê? Esse produto nós repaginamos, né? Repaginei esse produto de maneira inteira. A margem de contribuição da minha cliente, 15%. Conversei com ela, cliente, acho que 15% não vai dar boa. Vamos baixar a margem de contribuição de volta, vamos reprecificar, vamos acompanhar o crescimento, vamos acompanhar as vendas, vamos trabalhar a nossa margem conforme o mercado aceita. Então, a loja dela voltou a vender. Vamos pegar aqui a última semana para vocês verem. A última semana do mês. Tá vendo? Só que aqui a margem de contribuição dela tá baixa. Eu não posso trabalhar aqui por muito tempo antes de sentar com ela e entender os números dela. Porque essa cliente, ela tem uma farmácia grande, ela tem, então para ela, o negócio pode estar acontecendo, ela pode estar pagando os boletos, pode estar pagando assessoria, pode estar pagando funcionário e não está ganhando dinheiro, está tirando dinheiro da farmácia dela para fazer isso aqui acontecer. Então eu preciso sentar com ela e entender com ela a margem de contribuição dela, para a gente ir guiando a loja. Aqui a margem de contribuição dela está de 5 a 7. Eu vou levar segunda-feira de 7 a 10. Para a gente ver se os produtos vão continuar sendo vendidos. A gente já sabe que no 15, onde ela estava, é uma margem esgotada, mas quem sabe no 12 eu não continuo crescendo. Entende? Então, como é que a gente faz? Esse produto que eu repaginei, deixa eu voltar para ele aqui. Ele estava com uma margem de contribuição de 17%. Baixei para 5%. Estou dando mais um desconto no combo. E agora coloquei ele no Ads para ele começar a ser mais visto. Antes de eu pôr no Ads, ele já estava com 27 visualizações. Então eu vou ver durante o fim de semana como ele vai se comportar. Vou torcer, é um protetor solar, então tomara que eu faça sol, né? Para mim ver como é que está acontecendo essa visualização, se ele está ou não performando. Eu espero que esse produto comece a vender. Talvez na estação do ano seja ruim. Talvez eu precise achar outro produto, né? Esse foi o primeiro que eu peguei porque foi o primeiro anúncio que eu abri dela e o anúncio estava muito cagado. Falei, cara, esse anúncio aqui pode ser trabalhado de melhor maneira. Mas eu espero que esse anúncio nos próximos dias comece a trazer venda. Hoje ele começou a trazer visualização, né? Contando... Deixa eu trocar aqui para nós fazer, ver se eu consigo fazer essa conta com vocês. Geralmente, um CTR bom, ele está em torno de 2%. O que é o CTR? O CTR é o índice de pessoas que clicam num produto que vem. Então, teve impressão, clicou. É um CTR. Seria uma conversão de clique, certo? Então, geralmente, uma CTR boa, ela é de 2%. Significa que a cada 100 cliques, a gente tem, a cada 100 impressão, a gente tem 2 cliques. Eu tive 27 impressões. Então, se eu tiver um clique até 50 impressões, pode ser que o meu CTR fique em 2%, fique bom. Primeiro índice que eu vou olhar desse produto. Primeira coisa que eu vou olhar. Depois, eu preciso olhar os cliques. Eu preciso que ele tenha pelo menos uma venda em 25 cliques. Porque aí eu sei que eu posso chegar numa margem de conversão de 4%. Então eu preciso de uma venda, pelo menos, acontecendo em 2.500 impressões. Vocês conseguem entender a dinâmica e o tamanho que é isso?
que vocês precisam saber e olhar esses números da loja de vocês, porque senão vocês acabam desanimando do negócio. 2.500 pessoas precisam ver o meu produto. Dessas 2.500 pessoas que virem o meu produto, uma comprarem, pode ser que eu chegue numa conversão de 4%. Que vai se confirmar para mim quando 10.000 pessoas virem o meu produto. Se eu tiver 4 vendas. Com um CTR de 2%, tá? Então, é bastante número. E é importante vocês olharem isso, porque na loja de vocês, cada um de vocês aqui é uma loja só. Então, vocês podem não ter... deixa eu voltar aqui para essa tela para deixar vocês aqui. Vocês podem não ter base, né? Vocês podem não ter uma base de como tá indo o trabalho de vocês. Agora vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Olha, quantas visualizações eu estou tendo, quantas vendas eu estou tendo, qual é a minha taxa de conversão, qual é a minha taxa de CTR. CTR, o que é o CTR? Pessoas que estão vendo o meu produto e clicando. Qualquer coisa acima de 2% é show de bola. Se você está com mais de 4%, o seu anúncio está bom. Você não precisa mais mexer no seu anúncio. Tá bom, meu CTR de 4%, meu CTR está bom. Quer dizer que eu vá vender pra caralho? Não, quer dizer que o meu anúncio está bem feito. Isso a gente consegue tirar quando a gente gasta com ads. Quando a gente gasta com ads, tá? Então, veja, aqui ó, 1.900 impressões, CTR de 3,41%, significa que esse grupo de anúncios, os anúncios estão bons, certo? Olha o que eu falei para vocês das vendas, ó, 1.900 impressões, eu tive 5 vendas, tá vendo? Tá ok, tá funcionando. É sobre isso. Está sendo bem feito o trabalho. Se eu puxar a conversão, né, a taxa de conversão, eu tive 66 cliques e tive 5 vendas, então a minha conversão está bem alta, está quase em 10%. Está show de bola. Estou tendo uma venda a cada 11 cliques, tá bacana, tá vendo? Então, tudo coisas que vocês conseguem ver sem olhar absolutamente nada além dessa tela. Se eu estou tendo muita impressão, pouco clique, CTR baixo, CTR menor de 1%, CTR de 1%, CTR de 1,5%, CTR ruim, anúncio ruim. CTR bom, pouca conversão, meu preço está ruim. Se vocês baterem um olho aqui no Ads de vocês, vocês conseguem ver isso. Só que vocês não precisam só do Ads para ver isso, porque às vezes vocês não estão usando só o Ads ou não usam o Ads. Aonde mais que a gente vê isso aqui, ó? Informações gerenciais, produtos. Taxa de rejeição de produto aqui, ó, 32%. O que é uma taxa de rejeição de produto? É aquele produto que não causou absolutamente nada para o cliente. Passou na tela do cliente e não aconteceu absolutamente nada. Vocês conseguem vir aqui, ó, performance do produto. E pelo nome do produto, deixa eu pegar o nome do produto, vocês conseguem olhar certinho como é que está o produto de vocês. Só que aí tem que copiar o título do produto.
Olha lá, ó, tive mais uma impressão. E essas impressões, a princípio, estão vindo no orgânico, porque lá no Eds não me mostra nada. Não me mostrou absolutamente nada ainda. Então, essas impressões aqui, ó, é do score base do anúncio, que melhorou. Aqui vocês conseguem ver tudo. Eu não tenho CTR calculado ainda porque ninguém clicou. Na hora que alguém clicar, aí eu vou ter um CTR calculado. Quando alguém comprar, eu vou ter uma taxa de conversão calculada. Certo? Como disse para vocês, essa ferramenta aqui, informações gerenciais, só ela por si daria uma aula. É o cérebro da Shopee, é por isso que eu gosto tanto da Shopee, que aqui você consegue trazer todos os seus dados para a sua mão. Para finalizar hoje, eu quero trazer para vocês a dica aqui, tá? Para vocês que estão com loja nova. Deixa eu ver, eu acho que não mudou essa tela aí, peraí. Para vocês que estão com loja nova, tá? Sempre tem tarefa aqui do ladinho, ó. Façam essas tarefas. Por quê? Se você fizer a tarefa, você vai ganhar, por exemplo, aqui, ó. Receba 4 cupons de desconto de loja de R$5. Significa que a Shopee vai subsidiar R$5 nos seus produtos para que alguém compre. A Shopee está dando R$5 para você para que alguém compre de você. Em vez de ser um desconto teu, vai ser um desconto da plataforma. Aqui você vai estar ganhando 1.000 moedas de vendedor, é R$100 em moedas. Para você distribuir para os seus clientes. De graça, só você assistir as aulas da Shopee aqui. Então, por favor, não esqueçam de fazer essas tarefas para fazer as primeiras vendas de vocês, é importante. Aí, para a gente finalizar, eu quero trazer para vocês um conceito de estratégia inicial de produtos para vocês, tá? Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, porque eu vou transmitir ele para vocês. Anúncios de produtos novos. Que você só tem score base. Soma o score. Então, a gente já falou isso no começo do curso, né? Vou reforçar aqui para vocês que o sistema ele é totalmente matemático. O sistema não tem o eu gosto ou eu não gosto de alguém. Você tem uma pontuação, o sistema age com você de acordo com a pontuação que você tem e ponto. Nem mais, nem menos. Para você vender bem, você precisa ter bastante ponto. Se você não tem bastante ponto, você não vende. Ponto. Né? Então, como é que a gente sobe isso? Clique e venda, clique e venda, clique e venda, clique e venda. Então, o que eu sugiro para vocês e aplico? Tá? Margem de contribuição inicial 5%. Então, sempre que você vai subir um anúncio novo, comece assim. 5%. Tá? O anúncio fez venda? Legal. Ele vendeu 3 dias seguidos? Seguidos, não é quantidade, tá? Veja, o mercado ele oscila bastante, então no dia você pode vender 10, no outro dia você pode vender 1. O mercado oscila muito, então
não é a quantidade que você vende, mas a continuidade, a frequência com que você vende. Então, se você vendeu 3 dias seguidos, o seu anúncio está na margem, ele está pegando pontuação, ele está entrando no hype, aí você sobe mais 2,5%. Suba devagar, porque cada númerozinho desse é um público-alvo que você atinge. Então, o público-alvo de 5%, ele é menos criterioso que o público-alvo de 15%. Se você sair de 5 para 15 de uma vez, você pode perder perder o seu trabalho, porque o público de 15 ainda não te aceita. Então, vai indo devagarinho. 7,5%. Vendeu mais 3 dias seguidos, 10%. Vendeu mais 3 dias seguidos, 12,5%. Entende? Anúncio novo. Anúncio que você já está vendendo. Você pode trabalhar de outra forma. Mas anúncio que você quer começar a vender, trabalhe assim. E mantenha monitoramento para que você consiga, de fato, aumentar a margem e começar a rentabilizar. Nessa loja, o que eu fiz? Tirei uma loja que estava em queda, praticamente sem venda, com uma margem de 17, trouxe ela para 5. Essa semana eu vou levar ela para 10. Acredito que ela vai continuar vendendo. Certo, pessoal? O que eu tinha para trazer de conteúdo para vocês era isso hoje. É aberto para dúvidas. É bastante coisa aí, né? É bastante coisa. Eu entendo o que a gente precisa ter aí, maximizar, vamos dizer assim, todos os pontos aí da plataforma que tem disponível, né? Por exemplo, desde o anúncio ali, descrição, título, aquela conversa lá de trás, né? A questão das fotos, vídeos e tudo mais. Só que eu ouço falar muito realmente na questão do ADS, né? Geralmente você acaba vendo vidinho aqui, ali e tal. O pessoal fala muito nisso aí, né? E eu queria saber assim, será de fato assim algo que é o que realmente alavanca assim as vendas, se tudo o resto tiver ok, e ter assim uma margem boa de interesse dos clientes, o ADS é aquilo que realmente é o mais forte ponto aí da questão da plataforma da Shopee, será? Porque eu ouço falar bastante mais dele do que de outros pontos em outras coisas que eu ando olhando por aí, né? E aí, se for o caso, né, acho que o interessante aí seria a questão de aprender mais assim profundamente esse ponto aí, né? O Eds, ele é, sem dúvida nenhuma, o turbo da tua loja, tá? Não tenha dúvida disso. Você consegue performar uma loja no orgânico, cara, depende da tua expectativa, depende do que você quer, viu? Se você quer vender muito, quer vender todo dia, quer vender muito, só no orgânico não rola. Não adianta, não tem como, né? Mas hoje você tem ferramentas na plataforma que são diferenciadas. Veja, você pode não trabalhar com ads, vamos imaginar que você não tenha orçamento para ads, você pode não trabalhar com ads, mas você pode trabalhar com a alavancagem das promoções da plataforma. Entende? Pagar os 3% para a plataforma. Se a sua loja já possui vendas, você pode trabalhar com os afiliados. Veja, essa loja que eu estou trabalhando agora, na reestruturação dela, a gente cortou o ads dela 100%. A gente ficou desde janeiro sem ads. Era uma loja que gastava de 5 a 7 mil todo mês de ads. Mas os boletos não estavam pagando, né? Não estava sendo pago os boletos pelos gastos com ads. Então a gente cortou o ads.
A loja demorou para sentir o impacto, demorou. Junto com esse impacto, nós sentimos aí, nós tivemos os ajustes de preço também, que foi bem complicado, né? Mas a loja se manteve vendendo bem, mesmo sem o Eds. O que eu digo para você, cara? O Eds é o mal necessário. Ele é o mal necessário. Mas se você tiver tempo para fazer outras coisas, você pode usar outras coisas. Por exemplo, eu não quero fazer Ads porque eu não tenho dinheiro. Cara, mas você tem tempo para fazer live? Você consegue ficar lá 2 horas todo dia trabalhando na sua loja em live? Por exemplo, durante 2 horas sentado na frente do seu celular, que nem a gente está conversando aqui agora. Mas em vez de estar conversando comigo, tá lá mostrando o teu produto para quem entrar na sua live. Cada um que entrar na sua live é uma chance que você tem de fazer a venda. Se você fizer o engajamento acontecer na sua live, a Shopee recomenda a sua live vai para o topo sem você gastar nada. Entende? Os afiliados da plataforma são muito eficientes também, mas eles não abrem logo de cara para você. Você precisa ter uma estrutura de venda, você precisa ter um negócio funcionando, e vão funcionar tão bem quanto o Ads. Uma programação um pouco mais demorada, mas vai funcionar. O que você precisa ter em mente? Que o Ads precisa ser estruturado por você, planejado por você antes de você começar a usar o Ads. Entende? Você precisa ter uma meta de Ads para gastar. Você precisa ter essa ponta, essa caneta, da ponta do lápis. Eu tenho 300 para gastar no Ads por mês. Como é que eu divido isso no mês? E é esses 300, porque isso aí vai estar calculado na minha margem de contribuição. O cliente vai pagar isso aí para mim. Eu vou reaver esse dinheiro e não vai quebrar minha loja. Se você não tiver esse dinheiro calculado na sua margem de contribuição, provavelmente vai quebrar a sua loja. Vale a pena, sim, você estudar sobre o Ads. Sim, eu acabei assim, aqui que eu tenho na minha mente, eu preciso estruturar minha lojinha lá com o máximo de artifícios possíveis que eu tiver disponível ali, deixar redondo, né? Porque assim, não adianta eu querer tentar mexer no Ads e tal, se, por exemplo, tá faltando muita foto, tá faltando ali um título melhor, né? Então tem muito ponto para ser mexido, então eu pretendo assim, deixar ela mais redondinha primeiro, né? Para depois começar a pensar nisso aí, né? Então, assim, leva um tempinho aí, até a gente se familiarizar também, até com a plataforma. Eu vi você mexendo hoje, algumas coisas eu não sabia nem onde entrava ali. Aí eu fui clicando aqui, fui aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu já fiz promoções e tudo mais, mas assim, tem algumas, né, igual a questão ali do gerencial ali, que eu não tinha nem o conhecimento ainda dessa parte, então eu acho que tem muita coisa ainda para deixar meio em ordem, né, e pegar um domínio também aqui da plataforma, e aí de repente pensar, né, nessa possibilidade aí de tentar fazer pelo menos alguns testes, né, com ads, para ver como que fica lá na frente, né, acompanhando aí os gráficos e tal, ver se está tendo resultado, se está tendo clique, né, o CTR e tudo mais. E aí acho que dá para tocar, né, mas acho que a questão para mim agora é assim, se familiarizar melhor assim com a plataforma e com os artifícios que ela dispõe e depois a gente aprofundar um pouquinho mais, né? É importante, tá, ter em mente que o Ads, ele te entrega melhor resultado se você já está trabalhando com um produto que já vende, tá? Quanto mais prova social tem o teu anúncio, mais barato fica o teu Ads. Então, eu comentei com vocês ali que eu trabalho com ACOS objetivo de 5%. Esse ACOS objetivo a gente constrói. Se você tiver um ACOS de 18, ele não vai virar um ACOS de 5. Então é um anúncio que não vale a pena para você continuar trabalhando em Ads. Se você tem um ACOS de 15, você consegue trabalhar esse ACOS e trazer ele para 5. Porque quanto mais o seu anúncio vai vendendo, mais barato ele vai ficando. Então por isso é importante você ter toda a sua casa arrumada antes de gastar dinheiro com Ads. Por isso que eu abri a conversa com vocês com Ads. Eu sei que o Ads
é o mais famigerado de todas as ferramentas, né? Todo mundo já ouviu falar do Ads. Tem um monte de anúncio de Ads aí no YouTube da vida. Não, quem sou eu aqui para desdenhar o trabalho de alguém, né, cara? Eu não desdenho o trabalho de ninguém, mas veja, eu trabalho com isso há 5 anos. Eu sou gerente de Ads de uma pancada de loja e já atendi mais de 500 lojas, entende? Porque nem todo mundo tem tempo para parar e estudar e aprender sobre. E isso aqui não é uma coisa que você solta na mão de qualquer funcionário e deixa acontecer na tua empresa. Então, o meu trabalho é gerenciar as lojas que eu assessoro na parte do marketing. Então, eu cuido do Ads, eu cuido das ferramentas, eu faço com que as lojas fiquem ativas e convidativas para as pessoas. Porque muitos empresários não têm tempo de fazer isso acontecer. E eu vejo muitos cursos, já vi muitas dicas, já vi muita coisa de gente que vende curso na internet que, pelo amor de Deus, cara, me dá medo. Hoje eu chamei vocês aí, né, pra gente fazer essas aulas. Essas aulas, elas são bem, hoje principalmente, bem massiva, uma aula bem massiva. Um conteúdo que, quando eu trabalho com os meus mentorados, porque eu trabalho de 3 formas para vocês entenderem. Eu tenho uma mentoria, então aquelas pessoas que podem pagar a mentoria e querem aprender a fazer o trabalho com um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, né? No seu tempo, e não tem condições de fazer o trampo sem, né? Então, eu vendo a minha mentoria para essas pessoas, a gente vai aplicando ponto a ponto, que mais ou menos como a gente está fazendo com vocês aqui, mas com eles a gente tem mais tempo, porque a mentoria ela não tem um tempo determinado, a gente vai fazendo conforme as pessoas vão demandando e vão precisando. Então, com vocês, eu escolhi 4 pilares aqui para ensinar e trabalhar com vocês, porque eu sei que esses pilares, eles funcionam e fazem com que a loja comece a vender. Todos vocês vieram para cá, ou a maioria de vocês veio para cá, de um grupo de importação. Antes de você pensar em importar alguma coisa para você vender, você tem que saber como vender, porque senão você vai trazer alguma coisa para você e vai ficar na sua casa juntando pó e você não vai conseguir vender. Não é só pegar um anúncio, trazer esse anúncio para cá e fazer uma coisa qualquer e amanhã já foi tudo. Não é assim que funciona. Tenho certeza que vocês têm produto de vocês aí que vocês compraram para revender e está ali parado ainda e não saiu. Eu espero de verdade que vocês consigam pôr isso em prática. Eduardo, você ficou com alguma dúvida? Não, que eu tinha dúvida, você já respondeu, que era sobre o Acos. Que eu tenho alguns produtos que tá com CTR bom, taxa de conversão boa, mas o Acos está em 12. Acos em 12 eu não vejo como Acos ruim, tá? Veja, na próxima aula a gente vai falar sobre o mercado. O mercado é um assunto um pouco mais tranquilo para a gente conversar. Então, eu vou finalizar essa parte da lição na próxima aula com vocês, que aí eu vou ensinar vocês a calcular depois, na hora que vocês vão fazer o fechamento de vocês mensal aí, né? Quanto eu gastei, quanto eu faturei, quanto isso representou na minha vida. Qual foi o meu Acos, qual foi o meu ROI dentro da minha operação, isso tal não saudável para mim. Então, na próxima aula eu vou trazer esse assunto para vocês, por favor, anotem, caso eu esqueça, vocês me lembrem de trazer para vocês, que aí a gente passa esse pontinho para vocês entenderem por que um Acos de 18 é ruim e um Acos de 15 não é ruim. Tá? Agora, se você está com Acos de 12 e a única coisa que você usa é o Ads, talvez esteja ruim. Não, eu uso as outras coisas também, os outros cupons, tudo que você mostrou aí eu já configurei. Então provavelmente no final da sua conta, lá na sua matemática, o teu Acos de 12 já vai cair para alguma coisa em torno de 6 ou 7.
Ah, entendi. Porque como é que você vai calcular de verdade o seu ACOS? Como é que você vai calcular isso de verdade? Quanto você gastou no mês com o seu marketing? E quanto você vendeu? Não é só o Ads. Então você gasta com Ads, você gasta com cupom, você gasta com combo. Tem gente que gasta com desconto no produto. Então o meu produto de 30, estou vendendo ele por 20, eu já estou gastando dinheiro aí. Sim. Tudo isso a gente vai somar para a gente saber qual é o seu ACOS e qual é o seu ROI de verdade. Valeu, galera. Eu vou pôr essa aula também lá no canal do YouTube. Eu vou pedir a todos aí que passem por lá mais tarde, dê uma curtida no vídeo, uma comentada no vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, não esqueçam que estou aberto para vocês aí, vocês podem trazer aí e a gente conversa, tá bom? Abraço para todos. Valeu, abraço. Valeu!